Olá pessoal, meu nome é Raniele e sou estudante de Pedagogia pelo Grupo Uninter. Nós estamos aqui então para o nosso segundo vídeo aí da nossa série de vídeos a respeito do bullying nas escolas do Brasil. Então no nosso primeiro vídeo, se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você volta lá no primeiro e assista para que você entenda melhor, né, como que foram feitas as divisões, o porquê de eu ter escolhido esse tema, o porquê desses vídeos aqui. E hoje no nosso segundo vídeo, então, nós falaremos sobre o que é o bullying. Então a palavra bullying é derivada da palavra inglesa bully, que significa mandão, valentão, fanfarrão. O verbo retrata grosseria, desumanidade, tirania, ameaça, opressão ou susto. O ato do bullying em si, né, este fenômeno, consiste, portanto, em otimizar, aterrorizar, tiranizar, praticar atos vingativos ou cruéis. Mas desde quando que o bullying existe? Bom, de acordo com o site antigo Portal da Educação, o bullying existe desde que existe a escola, né? O bullying nas escolas ele existe desde que existe a escola. A preocupação com esse fenômeno começou em meados da década de 70, quando professores notaram um aumento de violência entre os alunos nas escolas. Então, desde lá, né, da década de 70 já, que as pessoas notavam esse comportamento, né, nas crianças, nos alunos, a violência entre eles, que já existia aí uma preocupação com esse assunto. E foi o professor e pesquisador de psicologia Dan Owens que foi o primeiro aí a relacionar a palavra bullying a esse fenômeno, né? E, gente, isso aconteceu quando, lá na década de 70, eles viram que 3 alunos se suicidaram. E quando eles foram pesquisar o motivo, né, do suicídio, o que levou eles a cometerem o suicídio, eles perceberam, então, que essas crianças, esses adolescentes, estavam sofrendo bullying, né? E foi então que esse pesquisador levantou aí essa questão, levantou uma pesquisa que envolveu alunos, professores, muitas pessoas envolvidas aí na área da educação foram colocados nessa pesquisa aí que ele levantou. E nessa pesquisa, gente, que ele fez, foi descoberto que a maioria desses adolescentes tinha sofrido algum tipo de ameaça e que, portanto, o bullying era um mal a se combater. Então, percebam que, apesar das pessoas, ou de muitas pessoas, acharem que falar de bullying é modinha, ou que levarem para o sentido, como muitos dizem assim, agora tem politicamente correto, né? A gente não pode falar isso ou aquilo. Então, na verdade, quando a gente para analisar esses dados, essas pesquisas, né, a história do bullying em si, a gente percebe que, na verdade, não é modinha e não é um assunto de hoje, e sim um assunto bem antigo já. Bom, gente, com o aumento, né, da violência das crianças uns com os outros nas escolas, né, foi levantado aí muitas questões, muitas pesquisas, como eu já disse, e também levantaram aí, né, as pessoas começaram, em muitos países, começaram a desenvolver campanhas na tentativa de combater o bullying nas escolas. A Espanha, Canadá, Portugal, Inglaterra e Noruega foram os pioneiros considerados fundamentais pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, só em 2004 que o tema se tornou mais conhecido devido aos inúmeros casos que vinham ocorrendo nas escolas. Aqui no Brasil, somente em novembro de 2015, o governo adotou medidas aí, né, adotou uma legislação anti-bullying que prevê a capacitação docente e equipes pedagógicas que promovam campanhas educativas e assistências psicológicas e jurídicas a vítimas e a agressores. A lei também prevê que o agressor que pratica o bullying, no lugar de ser punido, deve se privilegiar ações alternativas que responsabilizem o indivíduo e alterem o comportamento agressivo, já que, na maioria das vezes, o agressor vem de famílias desajustadas, carregando consigo já uma carga emocional muito pesada. Então, apesar de ter tido aí muitas críticas, né, essa lei a respeito do bullying, essa lei,
essa medida anti-bullying, ela prevê que, se possível, não punir o agressor, mas que tome-se medidas para que esse agressor saia desse quadro de violência, ou seja, que ele mude esse comportamento agressivo dele, né? E ele coloca bem incisivamente na lei que é dever da escola promover essas campanhas, né, anti-bullying, promover mesmo essas ações para que o bullying de fato não aconteça, ou seja, agir mais de maneira preventiva. Eu só gostaria de abrir uma aspa aqui e dizer que essa questão do suicídio estar relacionado ao bullying, infelizmente, continua acontecendo até os dias de hoje. Enquanto eu fazia pesquisa relacionada a esse tema, eu vi uma notícia que ocorreu na internet em 24 de fevereiro do ano de 2022, ou seja, esse ano corria-se a notícia em jornais do mundo inteiro de um menininho, o nome dele é Drake Hardman, não sei se é assim que fala, o nome dele que se pronuncia, mas que esse menino de apenas 12 anos de idade já havia tirado sua própria vida, e nas notícias diziam que ele fez isso, que ele chegou a esse ato, porque ele já não aguentava mais as agressões que ele vinha sofrendo na escola por conta do bullying. A família dele, quando isso aconteceu, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi na internet, elas estavam envolvidos numa campanha anti-bullying. Eles criaram até uma página na internet, né, buscando conscientizar as pessoas sobre esse mal, né, para que pare com o bullying, para que as escolas tomem providências, né, enfim. Agora que nós já sabemos o que significa, né, a palavra bullying, nós tivemos aí um breve contexto histórico, né, sobre o tema. Então agora eu gostaria de saber, você sabe diferenciar o que é o bullying de uma brincadeira de mau gosto? Se não, então continue comigo aqui que eu vou te explicar. Então, para ser considerado bullying, não é qualquer brincadeira de mau gosto que vai ser considerado bullying, tá, gente? Para ser considerado bullying, é necessário que essa atitude seja intencional, intimidadora e repetitiva. Então, o bullying ele vai escolher uma pessoa, né, para praticar o bullying com essa vítima, uma pessoa que por algum motivo ele acha que essa pessoa ela é inferior a ele, né, ou que ela está desprotegida de alguma forma, ela está vulnerável de alguma forma. Então, o agressor se vê como um grandão, um brutamontes, um grandalhão, um fortão, um bambambam, e aí ele enxerga aquela vítima como alguém que ele pode intimidar, que ele pode humilhar, né, e que essa pessoa que ele está humilhando não vai causar nenhum mal a ele. Ou seja, em momento nenhum, quando acontece o bullying de fato, o bullying não vai acontecer com duas pessoas que estão em condições igual, né? Em condição igual. Mas sempre o agressor vai procurar um menor, aquele que ele acha que está mais vulnerável. Diferente da brincadeira de mau gosto, quando acontece o bullying, ele tem sempre a intenção, ele tem sempre uma intencionalidade de humilhar o outro, de ferir o outro. Essa atitude ela é intencional, é diferente de uma brincadeira de mau gosto, né? E ela tem sempre a intenção de intimidar, de humilhar o outro, de diminuir o outro, né? De fazer esse outro se sentir inferior. Outra coisa também é que ele precisa ser repetitivo, né? Precisa ser um comportamento repetitivo. Então, o bullying, o agressor, ele escolhe aquela pessoa em que ele vai praticar o bullying e ele insiste em ter essas atitudes com essa mesma pessoa, certo? Quando acontece o bullying, então, nós temos aí algumas pessoas envolvidas. Nós temos, então, o agressor, a vítima e o telespectador. O agressor é aquele que comete a agressão, né, que ele seja, independente de como seja social, seja física, seja psicológica, esse é o agressor, aquele que comete o ato. A vítima, que é quem está sendo abusado, é quem está sendo ferido pelo agressor, e o espectador, que são aquelas pessoas que estarão ali na plateia, né? Aqueles que estão vendo o que está acontecendo, né? Seja o professor, seja os colegas da escola,
enfim, são os espectadores, né, aqueles que estão assistindo a agressão. E existem vários tipos de bullying, né? Mas antes de falar o tipo de bullying, quando eu disse que o agressor ele procura, né, uma pessoa que seja diferente dele, que seja mais, que ele veja que por algum motivo essa pessoa ele acha que é vulnerável, né, menor do que ele. Então não é só ser menor ou estar mais vulnerável, mas ele enxerga essa pessoa, além disso, ele enxerga nessa pessoa algo que para ele está fora do normal, né? Então, se a pessoa é muito gorda, se a pessoa é muito magra, se a pessoa é negro, se é muito branco, se é muito inteligente, se é muito quieto, ou seja, qualquer coisa que para ele foge da maioria, né? Que essa pessoa é diferente da maioria. Então, o bullying ele vai encontrar aí como uma oportunidade de machucar, né, de agredir esse colega praticando essa ação. Então, nós temos alguns tipos de bullying aí, né? Temos o bullying social, temos o bullying verbal, o bullying moral, também tem o bullying físico, que é aquele mesmo que o bullying, o agressor ele vai chutar, ele vai agredir fisicamente mesmo essa vítima, né, com chutes, socos, beliscões. Tem também o cyberbullying, que é o praticado através da internet, né, das redes, que acontece aí nas redes sociais, né, Facebook, Instagram. As pessoas se aproveitam então desses meios aí para expor erroneamente, né, as suas opiniões preconceituosas, né, achando que porque está ali atrás de uma tela, né, que ele pode falar o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser. Então, esse aí é o cyberbullying. Então, são esses tipos, né, de bullying que eu trouxe para vocês. No nosso vídeo de hoje, então, nós vimos o significado da palavra bullying, nós vimos aí um breve contexto histórico, conhecemos aí algumas pessoas importantes desse meio, falamos um pouquinho também sobre a lei anti-bullying, né, essa prevenção que foi tomada em novembro de 2015, e também falamos sobre os tipos de bullying. E agora eu quero convidar vocês a assistir, né, o vídeo desse breve testemunho, esse compartilhamento dessa pessoa tão especial que se abriu, né, e topou gravar esse vídeo para vocês, né, falando um pouquinho da história dela. Então assistam com carinho e depois eu retorno aqui para a gente se despedir. Boa noite, meu nome é Cirlei, tenho 46 anos e venho falar sobre o bullying. Eu venho falar porque, como de experiência própria mesmo comigo, que aconteceu desde quando eu era pequena, porque eu sempre fui obesa e eu sofria muito bullying na escola, na rua, até mesmo em casa. E não faz bem para ninguém, faz um mal tremendo, principalmente aquelas pessoas que têm a mente mais fraca, né? O psicológico mais fraco, né? E tem pessoas que chegam até a cometer suicídio, outras, né? Elas entram numa depressão profunda, né? Eu logo na minha adolescência, eu me isolei, tinha vergonha de sair, mas depois eu vi que aquilo lá, né, era coisa assim que não ia fazer bem para mim mesmo, né? Aí eu comecei a sair e tudo, né? As pessoas falavam, eu entrava no ouvido e saía no outro, né? Mas a gente sente, né? Só que daí eu levava por esse lado, né? E até hoje tem pessoas que fazem bullying comigo porque eu tenho um problema na minha perna e eu ando com a bengala, né? Sempre, às vezes eu vou no mercado, onde que for, na rua, tem pessoas que olham, se ri, né? Não sabe do problema da pessoa, né? Outras cochicham uma com a outra, né? A gente sente que ele tá falando da gente, né? Só que essas pessoas que
fazem isso querendo atingir mim, não me atinge, porque meu Deus é maior. Eu creio muito em Deus, né? Entrego tudo na mão dele. Não vai fazer mal para mim, vai fazer mal para essas pessoas maldosas, né? Faz isso com as outras, né? Para querendo deixar as outras para baixo, mal, né? Mas graças a Deus que eu tenho um Deus que cuida muito bem de mim, né? Que me dá sempre força, coragem, né? Para seguir em frente, e é isso aí. Obrigado a todos, fico com Deus. Bom, então foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa sequência aí, né? Nós expressamos aí, falamos bem sobre o que é o bullying e como diferenciar uma situação de bullying de uma brincadeira de mau gosto. No nosso próximo vídeo, então, eu espero vocês. Nós falaremos sobre as consequências pedagógicas e psicológicas do bullying, ok? Até lá!